A minha infância, ela não foi a infância da criança que do jeito que deveria ser. Aquela criança, né, que brinca com bonecas, que tem uns coleguinhas para brincar. A minha infância foi uma infância assim oprimida, uma infância muito restrita, né? Sempre não pode aquilo, não pode isso. Eu acredito que foi assim uma infância solitária. A minha infância ela foi uma infância de solidão. E nós morávamos num lugar onde tinha um vizinho, uma vizinha do lado direito e do outro lado outro vizinho que muitos saíam para trabalhar o dia todo. E a minha mãe, meu pai saía para trabalhar, meu padrasto o dia todo, ficava fora o dia todo. Minha mãe, 3 vezes na semana, ela ia para casa desses médicos, onde ela passava roupa, limpava a casa, né? E muitas vezes minha mãe, à tarde, que eu ia para a escola de manhã cedo, e à tarde eu ficava, às vezes, na minha casa, sozinha, porque ela trancava a casa, às vezes deixava só o cadeado aberto do portão, por quê? Porque tinha um vizinho, tinha outra vizinha, então a minha mãe, ela era assim que acontecia, né? E eu lembro que a vizinha da minha mãe tinha um irmão que ele sempre trazia doces para mim, balinha, pirulitos, né? E para mim era a maior felicidade quando eu via ele. Por quê? Porque ele me trazia alegria, porque eu pensava assim, poxa, por que que meu pai não é assim? Poderia ser dessa maneira, meu pai ser carinhoso, amoroso, trazer balinha, trazer pirulito, né? Porque criança, gente, criança, a alegria deles é essa. Se você dá uma pipoca para uma criança, ela fica feliz, ela já fica sua fã, né? E eu lembro que eu gostava muito de bichos, gostava muito de animais, cachorro, como gosto até hoje. E o primeiro animal que eu ganhei foi um pintinho, que eu tinha ido na casa da amiga da minha mãe. E ela tinha várias galinhas, galos, e tinha um pintinho. Eu me apaixonei por esse pintinho, ela me deu. E quando eu cheguei em casa com esse pintinho, meu pai não me perguntou nada, ele já foi logo falando que eu tinha roubado esse pintinho. Aonde você roubou esse pintinho? Aonde você pôs a mão? Você vai devolver agora. E eu falei, pai, eu não roubei, eu ganhei. Eu ganhei esse pintinho, eu não roubei. E ele falou, não, nós vamos lá agora para você devolver. E eu lembro que quando nós chegamos lá, e aqui, gente, para uma criança, eu lembro como hoje, meu coração chega a doer, porque eu sabia que eu tinha ganhado aquele pintinho. Eu não tinha roubado, eu não tinha tomado de ninguém. E quando nós chegamos lá, a mulher falou assim pro meu pai: Ô, seu Antônio, não faz isso não. Eu dei o pintinho para Eliane, ela não roubou, ela não pegou, eu dei para ela. E nisso eu voltei. Aí ele falou: então tudo bem. E voltei com esse pintinho na mão. Mas assim, sabe, com aquela tristeza, com aquele choro, porque eu já tinha apanhado do meu pai, né? E minha mãe lavou até as minhas pernas com água de salmoura, porque ele ia acusada de roubo, né? Uma criança, uma criancinha. Então a minha infância ela foi marcada de dores, de angústia, de tristeza. E o momento mais trágico da minha infância foi quando esse vizinho, que sempre tinha o costume de levar pirulitos, balinhas, pipocas, né? Para mim, ele chegou lá na casa da minha mãe, batendo no portão, me chamando. Eliane, vem aqui que o tio trouxe para você umas balinhas, uns pirulitos. E como, gente? Eu já tinha confiança nele e fui até a casa dele. Abri o portão e fui até a casa dele para buscar os meus pirulitos e as minhas balinhas. Mas chegando lá, ele me deu as balinhas, o pirulito, eu fiquei muito alegre, muito feliz, né? De repente ele falou: senta aqui no colo do tio. E no que eu sentei no colo dele, eu lembro que ele foi passando as mãos em mim, passando as mãos, e ali eu fui me esquivando, porque eu não entendia por que, que ele estava, que ele nunca tinha feito aquilo na frente dos meus pais, e ele fazendo aquilo, e aquilo ali foi me dando uma agonia, uma angústia. E eu falava para ele que não, né? Eu lembro que ele
na violência, arrancou a minha calcinha, com um dedo arrancou o meu ímã. E aquele tanto de sangue, eu comecei a chorar, e ele falou para mim assim, não, o tio não quis te machucar, não conta para sua mãe. E eu chorando, chorando, e naquilo ali, eu fiquei tão revoltada que eu avistei uma vasilha com bastante caroço de feijão. Eu peguei um caroço de feijão e soquei no ouvido dele. E esse homem ficou desesperado e eu saí correndo. Quando eu cheguei lá na minha casa, aquela dor de uma criança inocente que não sabe o que estava acontecendo. Aquela dor de que como que eu vou fazer, que maneira que eu vou fazer, que eu não sabia, que eu não podia contar para meus pais, porque senão meu pai ia me bater. Porque eu sempre pensava, se eu contar isso, eu sou mentirosa, eles não vão acreditar em mim, vão dizer que é mentira e eu vou apanhar de novo. E eu guardei aquela dor, aquele segredo. Eu lembro que eu tomei um banho, que minha mãe me ensinou a tomar banho desde muito novinha. Nisso eu já estava com 8 anos de idade. Eu já tinha feito 8 anos de idade. Eu tomei um banho, né? Que eu saí de lá até nem a calcinha, porque ele arrancou a calcinha, nem cheguei lá em casa, tava com um vestidinho de babadinho assim. E quando eu cheguei lá em casa, eu tirei esse vestido, tomei banho, né? E lavei esse vestido. Quando a minha mãe chegou, aí eu deitei no chão, comecei a chorar, de soluçar, e pensando o que que eu vou fazer, eu não estava entendendo nada. Eu só sentia dor. E eu não entendi o que que era aquilo. E eu deitei no chão, comecei a chorar e adormeci. E quando eu acordei, minha mãe me chamando, Eliane, Eliane, o que foi? Eu falei assim, nada. É que eu tava com dor de cabeça. Mas eu não queria contar para minha mãe o que o vizinho tinha feito. Meus queridos, quando seus não cria seus filhos fazendo eles ter medo de você, não. Cria seus filhos tendo você como um bom amigo, como uma pessoa da confiança dele. Adquire a confiança dos seus filhos. Porque muitas coisas podem passar por você despercebido por medo dos seus filhos. Por seus filhos terem medo de te contar. Na outra parte eu conto para vocês como foi a minha caminhada até a adolescência, da adolescência até moça, da mocidade até a mulher, da mulher até hoje. Tá bom, gente? Um abraço. Até a próxima.